dentro desse tema tão relevante, né, para todos nós. Então, Tito, capítulo 2, verso 11, a palavra do Senhor diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Então, os dois versículos logo aqui de cara, o apóstolo Paulo, ele diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Essa igreja tem o nome, a Igreja Batista, Vida e Graça, né? Então a graça, ela tem um sentido muito significativo para todos nós. Então o texto diz aqui que ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Olha o versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha que declaração fantástica a nosso respeito. Essa expectativa de Deus, Ele se entregou com esse propósito, a fim de nos purificar e de nos tornar povo de propriedade exclusiva dEle, como diz o apóstolo Pedro em outro texto. Verso 15 diz: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, ninguém o despreze. Amém? Amém. Então é isso, 31 de outubro desse ano, a Reforma vai estar fazendo 507 anos. Então, um marco realmente na história da igreja. Alguns dizem assim, o Pentecostes, né? Um momento histórico. E esse momento também como sendo um momento histórico na vida da igreja. Muitos reformadores antes de Lutero pagaram com as suas próprias vidas. Lutero acabou entrando aí para o hall da fama, né? Não foi esse desejo no coração dele, mas muitos outros reformadores fizeram parte dessa história. Homens que se levantaram cheios do Espírito Santo de Deus, a fim de combater falso ensino, falsas doutrinas, falsos líderes religiosos na sua época, né? E Lutero, ele acabou sendo o grande nome da Reforma. E há um momento em que, depois que ele coloca ali as 95 teses contra aquele sistema religioso, aí é lógico que ele começou a ser também questionado, perseguido. Então, houve um momento em que a igreja de Roma manda um arcebispo até Lutero, e ele questiona, esse arcebispo vai lá questionar Lutero: foi você que escreveu isso? E ele disse sim, aquelas 95 teses, né? Ele disse sim, foi eu que escrevi. E uma outra pergunta foi: você não vai se retratar? E aí eles começaram uma longa discussão teológica. Alguns dizem que eles passaram 3 semanas discutindo todos aqueles pontos. Aquele arcebispo, aquele teólogo católico, tentou refutar cada uma daquelas teses. E aí eu imagino aquela discussão teológica, né, entre aqueles dois homens. E essa discussão apenas gerou no coração de Lutero um posicionamento que de fato não tinha como ele voltar atrás, não tinha como ele retornar, né? Então a reforma é um movimento do retorno à centralidade das Escrituras, o retorno à sã doutrina. Então a resposta de Lutero foi marcante. Depois de 3 semanas discutindo, né, teologicamente aqueles pontos, a questão da indulgência, a questão da infabilidade papal, Lutero questionou demais esse ponto, né? Não existe esse homem na face da terra com poder e autoridade para mandar e desmandar na igreja de Cristo, na igreja de Jesus. Então, isso ficou mais claro ainda na sua mente e no seu coração, né? A questão das indulgências, sabe? Você investe aqui
e você vai estar garantido no reino dos céus. A gente pensa que é só uma heresia católica lá, mas é uma heresia que tem acontecido em muitas igrejas evangélicas também, né? Pessoas vendendo salvação, pessoas vendendo prosperidade, pessoas vendendo um falso evangelho ou um outro evangelho. Mas aqui, historicamente, Lutero ele se volta contra essas falsas doutrinas, né? O Papa não tem toda a autoridade, as indulgências, a salvação não pode ser conquistada assim, a justificação por meio da fé. Então, depois de uma longa discussão teológica, a resposta de Lutero foi a seguinte, e aí eu coloquei aqui, porque é uma resposta histórica, né? E olha o que ele respondeu para o arcebispo, você não vai se retratar? Ele disse: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, minha consciência é cativa da palavra de Deus, eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude, amém. Então ele disse: de maneira nenhuma, né? Eu não vou voltar atrás, a minha mente está cativa às Escrituras. Então você percebe que as 5 solas estão intimamente interligadas. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça. Essas duas últimas então, né? Salvos por meio da fé, por intermédio da graça de Deus. Então não tem como você desassociar e não tem como você voltar atrás para um sistema religioso corrupto, para um sistema religioso que estava abandonando as Escrituras. E aí eu volto a dizer, não é só um problema que acontece lá atrás, é um problema que pode acontecer nos dias atuais. É um problema que nós temos que combater nos dias de hoje. A minha mente deve estar cativa às sagradas Escrituras. Eu não tenho que estar debaixo da autoridade de homem nenhum, né? Nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos ensina, que nos corrige, né? Que nos repreende, que se entristece. Então, não tem como a gente voltar atrás. E aqui a gente se identifica com Lutero. Somente a fé, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça de Deus. E se eu fosse perguntar para você hoje à noite, como é que você definiria a graça de Deus? Se alguém perguntasse para você, você congrega na Igreja Batista Vida e Graça? O que significa graça? Como você responderia? Então, respondemos na quarta-feira passada, como você responderia a questão, como um homem pode ser salvo, como é que uma pessoa pode ser salva? E nós estávamos falando quarta-feira passada que depende do credo religioso. Todo credo religioso vai dizer para você que você tem que fazer alguma coisa, você tem que acumular créditos, a fim de você garantir a sua salvação. As Escrituras negam isso. Então, a religiosidade na mente e no coração das pessoas já sente esse baque quando alguém chega e diz: você não precisa fazer nada, a salvação é de graça. A mente religiosa é difícil digerir esse negócio. Não pode ser assim. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pagar minha promessa, né? Preciso pagar minha promessa para o santo, eu preciso subir a escadaria, eu preciso me sacrificar, me automutilar. Algumas religiões fazem isso, né? Você se açoita. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir para Canidé a pé. Eu estava falando aqui quarta-feira passada, né? Eu tenho que subir a escadaria de joelho. Então, a mente religiosa ou o ensino religioso vai dizer que eu e você temos que fazer alguma coisa com o objetivo de alcançarmos a tão sonhada e desejada salvação. O Evangelho humilha o homem totalmente, né? Porque é isso que o Evangelho faz, né? Não depende de mim, não depende de você, não depende das nossas ações, não depende do quanto você é bonzinho, não depende do quanto você é boa pessoa, não depende de absolutamente nada disso. A salvação é por intermédio da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? Como é que você responderia? Então, alguns reformadores responderam assim. João Calvino,
uma das figuras mais importantes da reforma, né? Ele descreveu a graça de Deus como imerecida e soberana. Ele destaca que a graça é um dom gratuito de Deus, concedido a quem Ele escolhe, não com base em mérito ou ações humanas. Segundo ele, a graça de Deus é a única fonte de salvação, pois os seres humanos por si mesmos estão incapazes de se salvar. Amém? E a ideia é mostrar isso para você hoje à noite. Você não tem a capacidade de produzir a sua própria salvação. É isso que as Escrituras nos dizem, né? Então, essas palavras aqui escolhidas, é imerecida, é soberana, é com base em méritos, não com base em méritos ou ações humanas. A graça de Deus é a única fonte de salvação. Teve um outro homem de Deus que respondeu da seguinte forma: pregador e puritano, Jonathan Edwards, né? Ele enfatizou a soberania de Deus e a graça irresistível. Em suas pregações e escrito, ele expõe que a graça de Deus é irresistível para os eleitos. Edwards descreve a graça como a ação transformadora de Deus que opera no coração dos pecadores, levando-os ao arrependimento e à fé. E aí eu gosto dessa frase aqui final, né? Levando ao arrependimento, opera no coração dos pecadores. É isso que a graça de Deus fez no meu coração, é isso que a graça de Deus fez no seu coração, né? Há um texto que diz que Deus falando: eu vou tirar o coração de pedra e eu vou colocar dentro de vocês um coração de carne. Então a graça de Deus é que promove essa transformação no nosso interior, ou que transformou, né? Se já aconteceu com você, foi a graça de Deus que transformou o seu coração. Antes um coração endurecido, antes um coração que não se importava com o pecado, e agora é endurecido para as coisas de Deus, né? A Bíblia diz que Ele nos vivificou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então Ele tira esse coração de pedra, Ele faz um transplante de coração. A conversão autêntica tem a ver com um transplante de coração. Ele tira um coração de pedra e Ele coloca um coração de carne. Ele coloca um coração agora quebrantado. Ele coloca um coração capaz de se quebrantar diante de Deus. Isso é a graça salvadora que faz. Uma última definição aqui, né? Não é o Homem-Aranha, o Packer. Ele vai dizer, né, em um de seus livros, ele descreve a graça de Deus como maravilhosa, poderosa e completamente necessária. Ele argumenta que na teologia reformada a graça de Deus não é apenas o perdão, mas também o amor de Deus em ação. Para Packer, a graça é a maneira pela qual Deus mantém e sustenta o crente em todas as etapas da vida cristã. Você pode dizer amém por isso? É Deus que te mantém? Eu quero ouvir o seu amém. É Deus que te sustenta? Você está vivo graças à graça de Deus. Você está respirando graças à graça de Deus. Amém? Você tem um lar para voltar graças à graça de Deus. Então todas as coisas que ocorrem na nossa vida, toda boa dádiva que procede do alto, dê graças a Deus por tudo que acontece na sua vida. Afinal de contas, o que é uma vida sem a graça de Deus? Uma vida sem a graça de Deus é uma vida desgraçada. Uma vida desgraçada acontece na vida de um homem que ainda não tem entendimento de quem é Deus, da sua dependência de Deus, do seu propósito aqui nessa terra. Então uma vida sem a ação de Deus, sem o mover de Deus, sem o amor de Deus, ela pode ser considerada uma vida desgraçada. Uma vida sem a graça é uma vida desgraçada. E a gente vê tantos exemplos por aí, né? Então basta olhar para o nosso passado também. Então, quando eu olho para o meu passado, eu posso dizer que antes de eu conhecer a Cristo, eu vivi uma vida desgraçada, né? Sem a graça de Deus. Agora em Cristo Jesus, nós passamos a conhecer a tão desejada, né? E a tão irresistível graça de Deus, certo? Então somente a graça.
Talvez uma definição muito falada seja a graça é um presente merecido de Deus. Mas eu queria destacar 4 verdades aqui sobre a graça de Deus hoje. E a primeira delas é essa: Deus, Ele nos concede salvação, não por nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Como assim, mérito? Talvez essa palavra mérito possa ser substituída por capacidade. Deus não nos salva por causa da nossa capacidade, né? Deus não vai salvar ninguém por causa da capacidade dessas pessoas. Pelo contrário, né? Então, quando Deus olha para nós, Ele vê, na verdade, a nossa incapacidade de vivermos uma vida plena, longe dEle, distante dEle. Deus, Ele não vai somando os seus méritos, sabe, numa caderneta. Toda vez que você fez um ato de bondade, você ajudou, você deu uma esmola, né? Você ajudou uma pessoa carente, Deus vai somando ali até você atingir os créditos necessários para que você entre definitivamente na sua presença. Então não tem a ver com isso. Então Lutero, ele lutou contra essa ideia religiosa de que para que eu seja salvo eu tenho que cumprir os sacramentos da minha religião. Então isso foi incutido na cabeça de muita gente, né? E naquela hora que aquele arcebispo, né, chegou diante de Lutero e perguntou: você não vai se retratar? E já havia chegado alguns convites para que ele fosse até Roma. E os amigos chegaram para Lutero e disseram: olha, você sabe que isso é uma armadilha, né? Inquisição te esperando lá, a forca, né? E assim, quando ele decidiu, estava em jogo a vida dele, o ministério dele, né? Ele podia pensar: o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu sou um monge, eu sou um padre, né? Estava em jogo a revelação de Deus que chegou no seu coração. Então, outrora ele ignorava. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas agora que você conhece a verdade, aí sim você vai ser julgado com base na verdade que você conhece. E Lutero, ele toma essa decisão, e que ótima decisão, né? Ele pensou também nos irmãos e nas irmãs que estavam sendo ludibriados, enganados por aquele sistema religioso. Ele traduziu a Bíblia, ele levou a Bíblia e colocou a Bíblia nas mãos, né, dos seguidores de Cristo. Pela primeira vez, a Bíblia, o povão teve acesso às Escrituras. Agora eu não dependo mais do padre lendo a Bíblia, eu tenho acesso à Bíblia. Não dependo mais do pastor, né, do líder religioso. Eu posso ler a Bíblia, eu posso meditar, né? Deus fala ao meu coração quando eu faço isso. Amém, queridos? Quando você lê a Bíblia, né? Deus fala ao meu coração. Deus vai falar ao seu coração, né? Deus, ele vai transformar o seu coração. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ela é necessária para cada um de nós. Que agora nós temos livre acesso também às Escrituras sagradas. Outrora era uma coisa tão difícil, né? Tão distante. Então Lutero que começou essa reforma, levando a Bíblia na mão dos pecadores, a fim de que eles agora pudessem ter as suas mentes, seus corações iluminados pela palavra de Deus. Então, que bom que ele se decidiu dessa forma. Então, Deus, o primeiro ponto é esse: a salvação é um presente merecido de Deus, não depende das nossas ações, como está escrito em Efésios 2:8, talvez o versículo mais utilizado aqui, né? Quando diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isto não vem de vocês, é o que, queridos? Aí aqui a gente aprende que tanto a fé como a graça não vem de nós mesmos. É por isso que é humilhante essa doutrina, né? Eu recebo de Deus a fé, eu recebo de Deus a graça, eu tenho só que aceitar isso. O Evangelho é um mendigo dizendo para outro mendigo onde ele encontrou pão, tá? Então tem a ver com isso. Você agora, depois que encontrou o Evangelho, depois que você recebeu essa graça maravilhosa na sua vida, você pode compartilhar agora com outros. Então Paulo, ele vai dizer assim:
Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Spurgeon, ele disse essa frase, né? A graça de Deus é como uma correnteza irresistível e poderosa que nos alcança apesar de nós mesmos, apesar de muitas vezes a gente atrapalhar o processo, tá? Eu gosto daquela oração: Senhor, que o Senhor haja aqui no meio de nós, através de nós e apesar de nós, tá? Porque muitas vezes a gente atrapalha, muitas vezes a gente pode ser um empecilho para que as bênçãos de Deus sejam derramadas plenamente. Os nossos pecados nos separam, né, da santidade de Deus, muitas vezes. Então, a graça de Deus é como uma correnteza irresistível e poderosa que nos alcança apesar de nós mesmos. Usando o texto que nós abrimos aqui, né, Paulo diz aqui em Tito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então vejam bem, não é uma graça qualquer, né? Tem gente deturpando a graça de Deus. Estou salvo eternamente, de fato é, né? Salvação é eficaz para aqueles que de fato a receberam, mas tem gente deturpando a graça de Deus, dizendo que agora podem viver de qualquer jeito. Havia uma galera lá na igreja de Roma dizendo: vamos pecar para que a graça de Deus superabunde na nossa vida, e Paulo teve que corrigir, né, esses engraçadinhos, dizendo que não. Então, a graça de Deus, o texto diz aqui, versículo 12, ela vai ensinar você, ela vai nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. É isso que a graça de Deus faz na nossa vida. E por isso a transformação de vida, por isso a transformação de coração, é a graça que opera em nós essa mudança de vida. Um segundo ponto aqui, né? A salvação é fruto do sacrifício de Cristo, não do esforço humano. É evidente também isso, né? Mas o que nós aprendemos aqui, que é uma ação de Deus, nós somos salvos pela ação de Deus, através do sacrifício de Jesus. Tá? Então, o sacrifício de Jesus foi suficiente, irmãos. Estava falando quarta-feira passada, eu vou lembrar aqui de novo. Talvez uma das heresias mais terríveis seja você querer acrescentar algo ao suficiente sacrifício de Jesus. Porque a partir do momento que eu digo que eu tenho que fazer algo, já não é mais pela graça, é pelas obras. Você tem que pregar a salvação pelas obras. Amém? Se eu tenho que fazer alguma coisa, depende de mim, depende dos meus méritos, depende das minhas ações. Se depende de mim, a salvação não é pela graça, a salvação é por conta da ação humana. Mas não é isso que nós aprendemos nas Escrituras, né? A salvação é um dom de Deus, você recebe de Deus, tá? A salvação é um ato, é uma ação de Deus. A salvação sempre acontece de cima para baixo. Se o Espírito Santo não te convencer, pode ser o maior evangelista de todos os tempos, pregando para você 24 horas por dia. Se o Espírito Santo não for até a sua mente, o seu coração, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é um ato soberano de Deus. E aí tem crente que confunde santificação com salvação. A santificação é uma outra história, né? Aí sim, eu posso me esforçar em relação à minha própria santificação. Amém, queridos? Como alguns dizem, né? A salvação tirou o crente do mundo. A santificação vai tirar o mundo de dentro do coração do cristão. Então são duas coisas diferentes. Você se santifica, você vai combatendo a carnalidade, o mundanismo na sua mente, no seu coração. É um esforço pessoal seu. E aí sim, alguns se esforçam mais do que outros, né? Mas não confunda salvação com santificação. A salvação é um ato que procede única e exclusivamente de Deus. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda era o que, irmãos? Éramos pecadores. Foi Ele, né? Tem tudo a ver com o sacrifício dele. E talvez uma aplicação seja da nossa parte gratidão, queridos. Tenha um coração grato. Dependência, né? Você refletir sobre o sacrifício de Jesus, você vai entender isso.
Você vai ter a mesma mentalidade de Pedro, quando chegou para Jesus e disse: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna, não tem outro caminho para mim. Amém? Tem algum outro caminho para você? Então há muito tempo eu cheguei à conclusão de Pedro de dizer: Senhor, para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não há uma outra forma, não há um outro método, né? Ou você está em Cristo e tem essa salvação, ou você está fora de Cristo e a condenação, né, permanece. Então é essa a realidade do Evangelho. A salvação é fruto do sacrifício de Cristo e não do esforço humano. É isso que Paulo diz aqui no versículo 14, né? Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então o Senhor nos salvou para a prática das boas obras. Ele se entregou por nós, a fim de que fôssemos povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? É isso que o Evangelho diz, né? Um terceiro ponto, uma terceira verdade: Deus nos salva não pela nossa moralidade, mas por sua imerecida graça. A graça de Deus nos alcança, apesar da nossa condição e apesar da nossa indignidade. Somos pecadores, irmãos, não tem como fugir disso, tá? Fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que antes nós éramos, mas agora em Cristo nós nos tornamos. Paulo vai dizer esse contraste, né? Então, antes nós éramos tudo que não prestava, mas agora em Cristo nós fomos lavados, nós fomos santificados, nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então é um ato de Deus. Nós não somos salvos pela nossa própria moralidade. Olha o que está escrito aqui em Tito capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo o que, irmãos? A sua misericórdia. Deus teve misericórdia de mim, Deus teve misericórdia de você. Simples assim, né? Foi um ato de misericórdia. A graça me trouxe até aqui, disse o John Newton aqui, né? E a graça me levará para casa. Então, uma aplicação seria: aceite que não podemos ganhar salvação por nossa bondade. A graça divina nos conduz a uma nova vida. Nós temos que aceitar isso, né? Você e eu, nós nunca seremos bons o suficiente. Por mais que você se empenhe, por mais que você se esforce, né? Não tem como, irmãos. E se você ainda está duvidando, né? Eu não sei se você já percebeu a diferença entre graça e misericórdia. Então o texto que nós lemos diz que é um ato de misericórdia da parte de Deus. Mas eu gosto dessa explicação, a diferença entre graça e misericórdia. Como é que você explica isso? Você entende assim: tudo que eu merecia, Ele não me deu. Isso se chama o quê, irmãos? Tudo que eu merecia, Ele não me deu. Então quando a gente olha lá para Romanos, o salário do pecado é o quê? O que é que eu e você merecíamos? Morte. Ele não me deu. Ele me deu vida. Nós merecíamos o inferno. Ele não nos deu o inferno. Amém? Ele nos deu o céu. Ele nos deu vida eterna. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Ele nos tirou da morte para a vida. Então isso é um ato de misericórdia. Eu e você, nós não merecíamos. Nós merecíamos outra coisa, mas Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos. Isso se chama o quê? Então o que é misericórdia? É não receber de Deus aquilo que nós merecíamos. A frase continua dizendo: tudo que eu não mereço, Ele tem me dado. Isso se chama o quê? Eu não merecia.
Eu não merecia, mas Ele me deu. O quê? Você pode dar um exemplo? Você não merecia e Ele te deu? Salvação. Tá? O que mais? Você não merecia e Deus te deu? Perdão, né? Amor, bondade de Deus. Então, tudo que nós temos foi um ato da graça de Deus. Como é que você se comporta? Como se não tivesse recebido da parte dele, né? É por isso que a Bíblia diz que eu tenho que dar graças por tudo. Agradeço Deus por minha vida, agradeço Deus por minha saúde, agradeço Deus, né, por minha esposa. Oi, meu amor. Agradeço a Deus por meus filhos, agradeço a Deus por minha família, agradeço a Deus pela minha igreja, agradeço a Deus pelas provações, agradeço a Deus pelas tentações, agradeço a Deus pelas lutas diárias, porque ela nos torna mais fortes, né? É exatamente esse sentimento que está no coração de Paulo quando ele diz assim, ele ora 3 vezes a Deus para tirar o espinho na carne dele. E qual foi a resposta da parte de Deus? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então vou me gloriar diante de Deus, diante das minhas fraquezas, diante das minhas lutas, até diante das minhas lutas. E Paulo entendeu isso, né, de uma forma miraculosa, estranha, né? Eu oro a Deus, olha que é o apóstolo Paulo, não era o Aloísio, e ele orou ao Senhor, e intensamente eu acredito, Senhor me livra, né? A resposta da parte dele é, a minha graça te basta, a minha graça é melhor que a vida, Paulo, tá? E o meu poder se aperfeiçoa em você, né? Quando você enfrenta essa dor, quando você enfrenta esse sofrimento, sabe? Quando você atravessa o vale da sombra da morte, o Senhor Jesus vai estar contigo, o Senhor vai te segurar na sua mão, você nunca vai estar sozinho, né? Porque a graça de Deus ela é suficiente para nos sustentar. Se você ainda está se achando bom e achando que não é bem assim, né? Olha o que esse texto diz. Isaías 64, versículo 6 diz: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como o que, queridos? Trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento, as nossas iniquidades nos levam para onde? As nossas iniquidades nos levam para longe de Deus. O texto está dizendo aqui que quanto mais eu me esforço, quanto mais eu me empenho, quanto mais eu me dedico em oferecer para Deus o melhor, sabe? Eu me esforço, eu me empenho, eu me dedico. O melhor que eu posso oferecer para Deus é como um trapo de imundícia para Ele. Então isso mostra a nossa incapacidade, né, de produzirmos a nossa própria salvação. É um ato pleno de misericórdia. Misericórdia é o que, irmãos? É não receber de Deus o que eu mereço. E o que é a graça? É receber de Deus aquilo eu não mereço, mas Ele me deu. Aleluia, né? Deus te deu a salvação, queridos? Aplauda o nome do Senhor aí. Aleluia, obrigado, Jesus, tá? Glória a Deus. Um quarto e último ponto a destacar aqui é: a salvação é para glorificar a Deus e não a nós mesmos. Eu acredito que nós já até explicamos esse ponto, mas Efésios capítulo 1, versículo 6 diz: nós somos salvos para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Somos salvos para o louvor da glória de sua graça. Amém? A sua vida é para o louvor da glória, da graça de Deus. Então, como a gente pode ilustrar isso? Nós somos uma espécie de troféu. O Senhor exibe você como um troféu da graça dEle. Você tinha uma vida desgraçada, agora em Cristo, sua vida foi, né, regenerada, lavada, transformada, e Deus exibe você agora como um troféu. Olha o que Deus fez com Paulo, né? Um assassino, um perseguidor da igreja, um
perseguidor ferrenho da igreja, matava os cristãos, invadia, cultos, levava presos, sacrificava, consentiu com a morte de Estevão, um homem terrível. E, em outras palavras, Deus disse para Paulo: eu vou exibir você como um troféu da minha graça. E ele passou a viver dessa forma, Então, usando a ilustração, nós somos isso, um troféu da graça de Deus. Deus nos salva para que sejamos troféu de sua graça e não de nossos próprios esforços. A finalidade da vida, viva de maneira, nesse sentido, uma aplicação é que eu e você, nós temos que viver a nossa vida de uma maneira que reflita a glória de Deus, que testemunhe aos outros como um exemplo da graça divina. Uma pergunta para nós seria: eu tenho sido para Deus um testemunho daquilo que a graça dele pode fazer através da vida de um homem? Então essa é uma pergunta relevante para nós. Eu tenho testificado disso? A graça de Deus que opera em mim? As pessoas olhar para você e perceber a graça de Deus operando na sua vida, Então você é um troféu de Deus. Deus te conquistou, E você está ali refletindo a bondade e a graça de Deus. Então Deus nos chama a viver como verdadeiros troféus da graça de Deus, que refletem a sua bondade para todos. Amém, queridos? Isso é a graça de Deus, E eu queria encerrar mostrando um ponto aqui, alguns pontos, que para garantir que você não esteja tendo uma ideia ainda errônea sobre a graça de Deus, eu queria terminar dizendo o que não é a graça. Alguns pontos aqui. Então, o que não é a graça de Deus, certo? O que não é? Vamos lá, primeiro ponto aqui. A graça de Deus, você consegue ler aí? Não é licença para quê, irmãos? Para pecar, Romanos capítulo 6, versículo 1 a 2, o apóstolo Paulo pergunta: devemos continuar pecando para que a graça aumente? Qual é a resposta aí, irmãos? De maneira nenhuma. A graça não é uma desculpa para você viver de forma desobediente, mas é um chamado de Deus para você viver de acordo com a sua vontade, não mais com a vontade da sua própria carne. É muito importante que isso aqui seja entendido, porque às vezes há muitos espertinhos que criticam a doutrina da graça, ou que pode usar isso como um falso argumento para dizer: olha, não é bem assim. Então, a graça de Deus não é licença para você viver em pecado, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Pelo contrário, a graça de Deus vai fazer com que você se afaste do seu antigo modo de viver. É esse o espírito que vai estar na sua mente e no seu coração, tá certo? Você se afastar. Então a graça de Deus não é uma desculpa para que eu e você possamos usar isso de forma licenciosa, de forma a dar liberdade à nossa carne. Eu já sou salvo, a graça de Deus está sobre minha vida, O que pode me ocorrer? Então cuidado com esse tipo de pensamento, porque não procede da mente de Deus. A mente de Deus vai levar você à vida de santidade. A mente de Deus, ou a ação de Deus na sua vida, vai levar você a combater todas as obras da carne. Qual é o antídoto para as obras da carne? Feitiçaria, a carnalidade, a prostituição, a iniquidade. Paulo vai dizer que o antídoto para isso é o fruto do Espírito Santo. Então é o fruto do Espírito Santo em nós que vai nos conduzir, vai nos levar ao caminho da santidade. Então a graça de Deus não é licença para o pecado. O que mais que a graça de Deus não é? A graça de Deus custou um alto preço. A graça de Deus não foi assim, de forma gratuita e banal. O texto diz em Romanos 8:32, não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, e não podemos esquecer disso, que foi pago um alto preço na cruz do Calvário, a fim de que nós pudéssemos viver
a vida que nós temos hoje. Sabe aquela canção? Eu sei que foi pago um alto preço. Me ajuda aí. Para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Amém, queridos? Então a graça de Deus custou um alto preço, né? Um terceiro ponto aqui, a graça de Deus não é justificação para ignorar a santidade. Olha o texto aqui de 1 Pedro, né? Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Tá certo? Nada de desculpa para viver uma vida ignorando a santidade de Deus, dizendo que a graça de Deus te alcançou. Não é dessa forma, né? A graça não é algo que não é uma justificação para você ignorar a santidade, o seu esforço, o seu empenho, a sua dedicação, né? Para agradar a Deus. A graça, na verdade, ela nos liberta do poder do pecado, mas ela não nos isenta do chamado de Deus à santidade. Então, sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Mais 2 pontos aqui, queridos. A graça também não é algo que podemos controlar ou manipular. Romanos 9,16 diz: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Amém? É um ato soberano de Deus, não tem como você controlar a graça, manipular a graça de Deus. A graça não é um prêmio para os bons, mas um dom para os necessitados. É sempre bom lembrar disso. Em Marcos 2,17 Jesus diz, né? Eu não vim chamar justos, mas os pecadores. Nós não podemos esquecer disso, né? Lembra lá do fariseu e do publicano? O fariseu faz aquela oração belíssima: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse miserável pecador aqui, né, que está do meu lado. Eu dou os meus dízimos, sou santo, eu sou comprometido. E a Bíblia diz que o miserável pecador lá, o publicano, diz: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor. A palavra de Deus diz que esse saiu justificado diante dele, né? E o religioso não. Então o que é que nós aprendemos, né? Devemos combater dentro de nós toda a mentalidade religiosa, que faz com que a gente acredite nessa falácia de que nós temos que fazer algo, né, para garantir essa salvação, ou algo do tipo. Não. Eu tenho só que receber, eu tenho só que agora, com essa graça salvadora no meu coração, produzir boas obras, porque a fé sem obra é o que, queridos? Ela é morta, né? A fé sem obra, ela é morta, e Jesus, ele veio para salvar os pecadores. Então a conclusão aqui, queridos, a graça é um caminho para a nossa liberdade, amém? Aí se o Ministério de Louvor já quiser subir aí, pode vir. Encerramos aqui de verdade, assim, a graça de Deus é um caminho para a nossa liberdade, liberdade da lei. A graça nos liberta da escravidão, do pecado e da lei, permitindo-nos viver em verdadeira liberdade. Eu estava falando desse erro que tem atingido a igreja brasileira, algumas pessoas voltando para a lei, querendo ser justificadas por intermédio da lei, né? Não, em nome de Jesus, não. A graça de Deus fez com que fôssemos reconciliados com Ele, né? E a graça de Deus é aquilo que nos possibilita um novo começo. Isso é tremendo, né? Deus nos dá a possibilidade de recomeçarmos. Quando erramos, quando pecamos, a graça de Deus, né, na nossa vida nos dá a possibilidade também de recomeçarmos no nome poderoso de Jesus. Então, amados, é pela graça, amém? É pela graça de Deus, nós devemos permanecer firmes e fortes no nome de Jesus. Amém?